eu tenho um assunto que eu vou dividir com vocês agora, que a gente já vem também acompanhando já há muito tempo. André Luiz Rosa, lembra desse nome? Dono da BIB Capital. Então, a empresa aqui de Ribeirão Preto responsável por um golpe milionário. Várias e várias pessoas foram enganadas por essas pessoas que vocês estão vendo aí. E os outros 4 sócios podem virar réus também no processo que apura o crime cometido há quase 2 anos. O Ministério Público denunciou os 5 por organização criminosa e estelionato e ainda pediu a prisão preventiva de André, que é o foragido da Justiça Mineira por crimes semelhantes. O Ministério Público ainda sugeriu à polícia a abertura de um inquérito paralelo para investigar parte do quadro societário por lavagem de dinheiro, e alguns dos denunciados teriam aplicado recursos da BIB em uma empresa de compra e venda de armas. O promotor responsável pela denúncia comentou os esforços do grupo em manter as aparências e em levar uma vida de ostentação. Põe a reportagem no ar. 2 anos depois, Glaidson ainda não tem nenhuma perspectiva se vai conseguir de volta os R$350 mil investidos na BIB Capital. Dinheiro que quitaria o financiamento do apartamento onde mora em Manaus. O administrador foi apresentado por um amigo à BIB. Só assim poderia entrar no negócio. A indicação era a exigência de André Luiz Rosa, dono da BIB e dos sócios, que sempre demonstravam muita segurança no negócio. Sempre com um português muito bem colocado, sempre muito bem arrumados. Ele me mandou, na época, imagens do escritório, mostrando que não era uma salinha apenas, que havia toda uma estrutura por trás. Em dezembro de 2022, 3 meses antes do dinheiro de todos os investidores desaparecer, Glaidson chegou a retirar todo o investimento feito na BIB, até que recebeu uma ligação de Pedro Eduardo Freitas Duarte, um dos sócios e advogado da empresa. O Pedro entrou em contato comigo novamente, perguntando por que eu tinha retirado o dinheiro da BIB. O fato de eu ter retirado o dinheiro na sua integralidade, aquilo ali denotava segurança, né, para o investidor da BIB, segundo ele, e que se eu desse um voto de confiança de retornar o valor, até julho, mais ou menos, eu já teria o valor integral, segundo o que eles vinham aplicando de juros, para que eu pudesse quitar o meu apartamento sem ter que fazer qualquer tipo de negociação com o banco. Então, em janeiro de 23, eu retornei com o valor que eu tinha retirado. Em março de 2023, 2 meses depois, 2, 3 meses depois, né, eu sofri o golpe. Segundo as investigações, a BIB Capital, com sede em Ribeirão Preto, oferecia rendimento acima do que era praticado no mercado financeiro, o que atraiu investidores do Brasil todo. O que ninguém esperava era que André Luiz Rosa desapareceria e, com ele, todo o dinheiro. Ele é considerado foragido pela Justiça Mineira, onde a BIB também fez algumas vítimas. Segundo o relatório da Polícia Civil, o dinheiro nunca foi aplicado no mercado financeiro. O que a BIB Capital fazia era um esquema de pirâmide. O dinheiro que era aplicado era repassado a quem antes tinha feito investimento. Os investidores perderam juntos mais de 40 milhões de reais. Por meio das análises dos extratos bancários, das informações do COAF, dos bancos, foi possível constatar, por meio desse laudo pericial, de que o dinheiro entrava e saía da empresa, esquema Ponzi. E parte desse dinheiro também circulava entre as contas individuais dos sócios da empresa. Não há qualquer indicação de aplicação no mercado financeiro, muito menos na Bolsa de Valores, local em que a empresa BIB estava proibida, porque ela não tinha autorização da CVM para atuar nesse mercado. Na semana passada, o Ministério Público denunciou por organização criminosa e estelionato André Luiz Rosa e os sócios Alex Sandro Rosa, irmão de André, Pedro Eduardo Freitas Duarte, Paulo Rogério do Nascimento e Felipe Augusto Crisóstomo da Silva,
que viviam uma vida de luxo com dinheiro alheio. O período da atividade, e que consta na denúncia, é a partir de 2015, né? Até 2023. Então, foram aí de 7 a 8 anos e parte desse dinheiro que entrava nas contas individuais, entendo que foi para a sobrevivência deles, e uma boa sobrevivência, porque se apurou que o pagamento mensal de cada um dos sócios informais, dos denunciados, era em torno de 80 mil, 100 mil reais mensais. Valor esse muito superior a de um profissional do mercado. Até agora, segundo o Ministério Público, foram recuperados 540 mil reais. O MP ainda sugeriu a abertura de um inquérito paralelo para investigar o suposto crime de lavagem de dinheiro. Isso porque sócios da empresa teriam usado parte do dinheiro na compra e venda de armas. Alguns deles, 3 deles e uma sexta pessoa, formaram a empresa Armland, constituíram a empresa Armland, devidamente constituída. E o foco dela era a venda de armas de fogo, armas importadas. Tinham autorização para importar. Só que esse dinheiro ele foi constituído, isso ficou evidenciado, com dinheiro da própria BIB. E se a BIB usava dinheiro de uma prática ilícita, logo se conclui que isso é um tipo de lavagem de dinheiro, porque era um dinheiro ilícito usado para uma outra atividade, né? Logo, um crime de lavagem, um crime subsidiário, acessório, né? E isso vai ser melhor investigado para definir todas as suas circunstâncias, o tempo, quem participou, como era, daí a necessidade de um novo inquérito. Mas nós temos indícios para isso, indícios da existência da lavagem do dinheiro na empresa Armland. Glaidson conseguiu na justiça a tutela de alguns bens que estavam na casa de André Luiz Rosa. O administrador paga R$ 560 reais por mês da locação de um depósito onde os objetos estão guardados. Entre eles, itens curiosos que podem ser revertidos em dinheiro depois que a venda for autorizada. As advogadas conseguiram recolher o que tinha de sobra, digamos assim, de sobras dentro da casa do cabeça, que era o André. Então, geladeira, micro-ondas, eletrônicos, portáteis, uma coleção de bengalas, uma coleção de portas, que eu acho que ele era colecionador. São coisas mínimas que você não consegue nem mensurar o valor disso. A sensação que eu tenho é que a justiça realmente ela está demorando demais. Algumas coisas eu não consigo concatenar, não consigo entender essa demora. Não consigo entender porque a esfera criminal ela está completamente em sigilo. Nem as minhas advogadas têm acesso a qualquer tipo de informação. Por que tanto sigilo? Por que tanta demora? Enquanto isso, quem foi lesado sofre, né, com a falta do recurso que foi aplicado. A gente falava sobre isso há muito tempo quando essa história aconteceu, né? Primeiro que não dá para você confiar com alguém fala que você vai ter uma rentabilidade muito a mais do que empresas sérias prometem. Os caras prometiam absurdos de rentabilidade. Não existe mágica no mercado financeiro. Tomem cuidado. Primeiro ponto, isso é sempre bom a gente alertar. Segunda coisa, sabe, as coisas precisam funcionar nesse país, porque a justiça do jeito que ela vai, morosa desse jeito, parece que beneficia quem faz coisa errada, beneficia bandido. Então, se já aprendeu todo esse material e tem material eletrônico que vai perdendo valor por ano, isso tem que ser vendido rápido. De alguma forma, isso precisa ser ressarcido para quem tem prejuízo. Não dá para demorar tanto tempo assim. E que história é essa, gente? Estelionato não é um crime, não é um crime, sabe, leve. Não, você mexe com o sonho das pessoas, você tira das pessoas de uma forma cruel toda a economia, como fizeram aí. Teve gente que vendeu casa, teve gente que tinha economias e economias da vida inteira. E os caras simplesmente sumiram com isso. E aí você corre
para um advogado, você entra na justiça e a justiça parece que não vê o seu pedido de socorro. E enquanto isso, do outro lado, quem faz a maldade está ali, livre, leve e solto para fazer o que quiser na vida. Você vê que o sentimento de justiça é invertido nesse país, nesse caso? Não pode ser assim, gente. Quanto ao pedido do Ministério Público para investigar parte dos denunciados por lavagem de dinheiro, o delegado seccional, Dr. Sebastião Piscinato, diz que a Polícia Civil ainda não recebeu a pesquisa, a requisição, mas deverá abrir o inquérito caso seja necessário. O advogado, Dr. Daniel Ronde, que representa o Alex de Jesus Rosa, diz que o cliente tem colaborado com as investigações e que ele não obteve nenhuma vantagem financeira e que não tinha conhecimento sobre as operações ilícitas da BIB. Não conseguimos contato com as defesas de Pedro Eduardo Freitas Duarte, Paulo Rogério do Nascimento e Felipe Augusto Crisóstomo da Silva. O André Rosa não apresentou advogado. E quando que essas pessoas vão ser ressarcidas de todo esse golpe? Fala para mim. Demorar, né?